A paz, beleza? Nesse vídeo eu quero falar sobre pessoas que têm o espírito de porco. Mas antes eu gostaria de pedir para você, se você puder se inscrever, compartilhar, dar like, ajuda muito o crescimento do canal, ok? Bom, em primeiro lugar a gente tem que entender o que é um espírito, o espírito da pessoa, porque a palavra espírito vem de ruach, né? Significa vento, sopro, mas isso é o Espírito de Deus. Mas além do Espírito de Deus, todos nós temos um espírito que no popular, no population, né, que fala, não é nada mais, nada menos do que a nossa natureza. A natureza da gente é o nosso espírito, ou seja, o nosso jeito de ser. O seu jeito de ser é o seu espírito. Como que ele é? Por exemplo, você vai ver uma pessoa dizendo assim, olha, fulano tem um espírito aventureiro, ele gosta de aventura. Fulano tem um espírito calmo, né? Ele é calmo, ele é tranquilo. Ele tem um espírito agressivo, né? E tem um espírito também da parte do mal, né? Um espírito que aí já é influência demoníaca, que é um encosto chamado encosto. E o Espírito de Deus, o Espírito do mal e o Espírito do homem. Então, o Espírito nada mais é do que a nossa natureza, o nosso jeito de ser. Lembre que Eliseu, ele disse assim, ó, me dê porção dobrada do teu Espírito, Elias. Ele não pediu do Espírito de Deus, ele pediu do Espírito de Elias, o jeito de ser de Elias, o jeito de fé que Elias tinha. Então, o Espírito é isso, é o nosso jeito de ser. E esse jeito de ser a gente pode ter, pode herdar pelo DNA, né? Pelo DNA dos nossos antepassados. Por exemplo, eu vou usar o meu exemplo. Eu fui criado longe da minha mãe, nunca vi a minha mãe desde que nasci, a gente foi separados. Depois de 35 anos, eu encontrei a minha mãe. E por incrível que pareça, mesmo tantos anos distante, 35 anos depois, nós somos idênticos. O jeito de ser, o jeito de falar, o jeito, os gostos, a forma de agir, a forma de se expressar. Por quê? Porque eu herdei do espírito dela. E também a gente pode herdar o espírito de outras pessoas, de outros líderes, de outros mestres. Por exemplo, se você frequenta uma igreja e o seu pastor ele é agressivo, você tende a ser agressivo. Se ele é espiritual demais, gosta de estar rodopiando, pulando, isso, aquilo, outro, provavelmente você vai gostar também, porque existe esse espírito da liderança. Lembra que Moisés orou para que Deus desse do seu espírito, do espírito de Moisés, dividisse com os outros líderes, que era para ajudar a guiar a nação. Então, existe muito essa influência do espírito de outros líderes também. A palavra de Deus vai dizer que se você andar com sábios, será sábio, porque o espírito da sabedoria que está no sábio vai passar a pousar em você. Bom, deixa eu voltar a falar do espírito de porco. O que é esse espírito de porco? É a natureza da pessoa, que ela é como um porco, que ela é como um cão. Você vai ver isso, o Senhor Jesus dizendo, né? Não dei vossas pérolas aos porcos, nem aos cães, para que possam pisar e voltando te despedace. Está lá em Mateus 7,6. Então existe esse espírito que é a natureza da pessoa parecida com um animal. Jacó vai chamar Judá de leão. Se você for olhar no último capítulo de Gênesis, eu acho que é o último ou penúltimo, Jacó vai começar a falar dos seus filhos e da natureza de seus filhos. Vai falar, Dan, você é como uma serpente na beira da estrada. O espírito vai falar para Benjamim, você é como o lobo que despedaça. Ou seja, o espírito da pessoa lembra a atitude de um animal. Por exemplo, Deus vai falar que nós seríamos como águias, né? Como que é uma águia? Subirão como as águias, na Isaías 40. Os que esperam no Senhor subirão como águia. O espírito da pessoa é como uma águia, vê longe, é predador, é um animal que se destaca, tanto que o símbolo da nação dos Estados Unidos é o quê? É uma águia. Então,
Esse espírito nada mais é do que a nossa natureza, é a sua natureza, o jeito que você é, a sua forma de ser, esse é o seu espírito. E nisso aí, nesse bojo todo, tem as pessoas que são como espírito de porco e espírito de cão, que a palavra de Deus diz, Mateus 7,3, já disse aqui, já repeti. Como que é esse espírito de cão, de porco? Eu vou dar um exemplo básico. Eu tinha um funcionário que ele gostava muito de estar pegando lixo. Além dele trabalhar, de receber o salário dele, ele começou a ficar garimpando lixo. E às vezes saía na hora do almoço e ia garimpar lixo fora e trazia. Com um pouco de tempo, aqui o ambiente ficou todo estranho. Por quê? Porque era cacareco em tudo quanto era canto. Parecia mesmo uma casa de morador de situação de rua. Mas não é isso que dá o espírito de cão e de porco. O que dava o espírito de cão e de porco nele era porque tudo ele falava em matar. Se alguém tocasse num cacarecozinho daquele dele, ele dizia assim, olha, e era porque ele era evangélico, tá? Ele era evangélico. Ele dizia, não mexa nas minhas coisas não, porque eu dar uma facada numa. Então o espírito de porco, o espírito agressivo. Lembra que Jesus falou para que voltando não vos despedacem? Então qualquer coisa ele falava em matar, ou seja, uma vida para ele era reduzida a um plástico, um tapué velho, porque se alguém mexesse nas coisas dele, ele ia para cima. Então existe muito isso do espírito da pessoa. O espírito de porco é esse, que ele só pensa em se vingar. Você faz o bem para ele te retribui com o mal, ele morde você. Por exemplo, um cão mesmo, você alimenta ele, você brinca com ele e tudo. Mas na hora que você tentar botar a mão na comida dele, você pode ser o dono dele, ele ama, ele morde você, porque é o espírito dele, gosta de vômito, voltar ao vômito, né? Voltar ao passado, criticar um, criticar outro. É o espírito da pessoa, que é um espírito de porco. Ficou um pouco longo, né? Mas está valendo. Então, é isso aí. Tem gente que tem um espírito de porco, tem gente que tem um espírito de águia, tem gente que tem um espírito... A palavra de Deus vai fazer muito essa analogia, essa associação de homem e animal, o espírito do homem. Você vê o Senhor Jesus como uma ovelha e depois vem como um leão, né? Quando ele vem glorificado, comandar o planeta. Então existe muito isso do espírito da pessoa. Tem gente que tem um espírito traíra. Você faz o bem para ele, faz de tudo para ele, mas ele está sempre lhe mordendo, está sempre querendo lhe destruir. Então associa muito isso. Então a gente tem que, acima desses espíritos todos, pedir para o Espírito de Deus nos influenciar. O Espírito de Deus nos influenciando, aí vai manobrando as energias da gente, o jeito de ser da gente, e a gente vai melhorando e tendo um espírito sábio. E o Espírito, ele tende a dominar. Quem é mais forte vai dominar o lugar. Por exemplo, a mulher e o marido. O marido tem um espírito manso, a mulher tem um espírito bravo. Quem for mais forte ali dentro daquela casa, os filhos vão acompanhar. Então vai ter filho que vai acompanhar e vai ser... Lembra de Jacó e Esaú? Que Esaú era o espírito do pai, né? de Isaac. E Jacó era o espírito da mãe, manso dentro de casa. Então tende a ter todas essas influências. Amém? É uma reflexão. Se você gostou, se inscreve, dá like. Ficou um pouco comprida, mas está valendo. É conhecimento. Deus te abençoe. Valeu.